capítulo 27. Todos encontraram? A palavra do Senhor nos diz assim. Perdão, irmãos. Vamos começar do 25. Amém? Atos 16, capítulo 25, versículo... Atos 16, versículo 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono, vendo abertas as portas do cárcere, puxou da espada e ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas bradou Paulo em alta voz: não te faças nenhum mal, que aqui todos estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo prostou-se diante de Paulo e Silas e depois, trazendo-os para fora, disse: Senhor, que devo fazer para ser salvo? Responderam: creia no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Somente até aqui. Fazemos a cantiga de oração. Senhor Deus e Pai, Senhor Jesus, nos colocamos diante da tua presença. Ó Pai querido, te pedir perdão dos nossos pecados, das nossas iniquidades, daquilo que temos feito, Senhor Jesus, que desagrada ao teu Espírito. Ó Pai querido, eu te peço neste momento. Ó Pai, eu não tenho nada de mim a oferecer para a tua casa. Eu não tenho nada da minha pessoa, Senhor Jesus, para passar para a tua igreja. Eu peço ao Senhor que o Senhor me use a minha boca para passar aquilo que o Senhor tem de passar. Ó Pai querido, fala através da minha boca, Senhor amado, não o que queremos ouvir, mas aquilo que necessitamos, meu Pai amado, de Ti para alcançar a vida eterna, que é o nosso objetivo e o nosso foco, Senhor Jesus, nessa terra. É ser galardoado por Ti, meu Pai amado, naquele grande dia. Assim eu te peço, meu Pai amado, e desde já te agradeço pela nossa vitória, em nome do Senhor Jesus. Amém? Podeis assentar. Irmãos, a palavra do Senhor no livro de Atos, ela começa com Paulo, resolve ir até a Macedônia, depois que ele se separa de Barnabé, e então ele sente o desejo de novo de voltar a Macedônia. E ali Paulo, no percorrer da sua caminhada ali, a palavra vai dizer que ele, antes de ser encarcerado, ele vai pregar em um lugar, e neste lugar ele encontra uma moça chamada Lídia, que era uma moça, ao nosso ver, aos nossos olhos, uma moça do poder aquisitivo bom, porque era uma vendedora, a vendedora era uma empresária que vendia púrpuras. E ali então a palavra vai relatar que essa pessoa, ela já cria no Senhor Deus, e através de Paulo ela conheceu também a Jesus, e o Senhor abriu o coração dela para aquelas palavras, e ela se converteu, e ali foi batizada com o Espírito Santo. A palavra do Senhor vai dizer também que naquela mesma cidade existia uma moça, que era uma moça adivinhadora. Uma moça que hoje ela poderia ser como se fosse profeta, porque de tudo ela sabia. Se botássemos nós nos tempos de hoje, ela adivinhava CPF, ela adivinhava o futuro, ela sabia o teu passado, ela sabia o teu nome, ela falava o nome do teu pai, o nome da tua mãe, ela falava o nome até do teu cachorro, se fosse preciso. Aleluia! E assim
assim tem acontecido com as nossas igrejas no dia de hoje. Porque o povo tem revelado, mas não é uma revelação que vem de Deus. Aleluia! Porque a primeira revelação que ela vem do Senhor Jesus, ela é esta daqui. É a palavra de Deus, fiel e verdadeira. Essa foi a maior revelação já dada ao povo de Deus. O Senhor usa os vasos dele, que estão com ele firmemente, mas Satanás também quer nos enganar. E se nós não nos mantermos no caminho, se nós não mantermos na perseverança, Satanás, ele nos engana facilmente. A palavra do Senhor ela vai dizer aqui, mas um pouco atrás, que essa moça, todos os momentos que Paulo e Silas passavam, ela testificava sobre o próprio Deus. Então quer dizer, meu irmão, que Satanás também, para ele nos enganar, ele vai testificar quem é o grandão da Galileia. Glória a Deus. Porque ele sabe quem é Deus. Glória a Deus, aleluia. A palavra vai dizer que toda vez que eles passavam, aquela mulher falava assim: lá vai o servo do Deus vivo. E isso se repetiu por alguns e alguns dias. E Paulo, sabendo que o espírito que habitava nela era um espírito maligno, era um espírito de adivinhação, porque ele tinha o discernimento do espírito. Coisas que nós temos que orar hoje e pedir a Deus é discernimento do espírito para não sermos enganados por Satanás. Irmãos, o dom da palavra é bonito, o dom da profecia é bonito, o dom de falar em línguas é bonito, mas o discernimento do Espírito ele é preciso. Amém, glória a Deus. Nós temos que buscar o discernimento para não sermos enganados pelos falsos mestres desse século, assim nos diz a palavra do Senhor. Glória a Deus. Porque se fosse outro ali, em outro tempo, hoje, como nos colocamos hoje, a pessoa nos vangloriando, falando, ali vai o servo do Deus vivo, aquele ali é um homem de Deus, aquela ali é uma mulher de Deus. Talvez nós poderíamos até chegar lá, tirar uma fotinha com ele e passar no nosso stories, sem saber que o próprio Satanás estava nessa posição. Mas Paulo ali, cheio do Espírito de Deus, cheio do discernimento do Espírito, ele indaga e diz: sai dela, espírito maligno. Aleluia. Amém, glória a Deus. Algumas pessoas podem ter ficado, ao meu ver, a palavra não relata, mas ao meu pensar, algumas pessoas podem ter ficado assim: mas como? Se ela mesma está dizendo que eles são servos do próprio Deus. Aleluia. Pois é assim que Satanás trabalha com a gente. Verdade. Às vezes ele tenta nos exaltar numa coisa que ele sabe que o nosso coração deseja. Às vezes ele tenta nos colocar lá em cima de uma coisa que nós precisamos ouvir, às vezes no trabalho, às vezes de um colega, às vezes da esposa, do marido, mas ele sabe onde é o nosso ponto fraco também. Aleluia. Então, meus irmãos, a gente tem que andar tendo o discernimento do Espírito para não cairmos na tentação do orgulho e da vanglória, de acharmos que somos superiores aos irmãos, de achar que nós somos melhores do que alguém, porque o apóstolo Paulo ele vai nos ensinar no livro que ele escreveu a Filipenses, na carta de Filipenses, que é melhor servir. Não colocar nenhum acima do outro. Eu sempre olhar para o meu irmão sabendo que eu estou abaixo dele. Então ali aquela moça foi liberta. Só que para aquela moça ser liberta teve um preço, porque aquela moça ela adivinhava e ela trazia muito lucro
nós fazemos por amor. Para quando o Senhor nos confrontar naquele grande dia, Ele falar: vem bendito do meu Pai. Porque nós somos servos. Nós não somos funcionários de Cristo. O funcionário, ele tem que ser assalariado todo mês. Ele tem que fazer uma coisa, ele vai receber o seu salário para isso. E assim são aqueles que recebem para pregar a palavra do Senhor. De graça tu ganhaste, de graça tu deste. Glória a Deus. Essa é o que o Senhor nos ensina. Então, meus irmãos, aquela moça sendo liberta já começou a servir a Deus, já começou a entender o Evangelho de Cristo, e aquilo trouxe uma revolta àquele povo. A palavra vai dizer que eles pegaram, tomaram a Silas e Paulo pelo pescoço ali, arrebataram eles e os esbofetearam. A palavra vai nos dar mais um ensinamento: padecer por Cristo. A qual ponto nós estamos capazes de padecer pelo nosso Senhor? Nós falamos muito de Judas que traiu a Jesus, Judas que fez isso, e nós também às vezes nós negamos a Ele, nós traímos Ele por coisas bestas. Às vezes eu não quero trocar aquela amizade que me aparta de Jesus. Às vezes eu não quero sair daquele lugar onde eu sei que Jesus não está lá. Eu estou tirando Jesus da minha vida por tão pouco, e não estou lembrando do preço que Ele pagou por mim na cruz. Glória, aleluia. Então ali aquele povo tomou Paulo e Silas e os esbofetearam. A palavra vai dizer que eles açoitaram a eles com vara. Aleluia. Glória a Deus. Então, meus irmãos, açoitaram eles e lançaram na prisão. Se fosse eu, se fosse você, eu vou dizer por mim mesmo, se fosse eu estaria lá murmurando, falando: Senhor, eu estava pregando o teu evangelho, eu estava libertando vidas para a tua casa, eu estava fazendo o que o Senhor me mandou, e o Senhor permitiu que me esbofeteassem, o Senhor permitiu que me maltratassem, o Senhor permitiu que me espancassem, me envergonhassem na frente de todos. Mas a palavra vai dizer que Paulo e Silas, eles não fizeram isso. Ao contrário, Silas, o obreiro, olhando para Paulo, imaginou ele falando: e agora o que vamos fazer, Paulo? E Paulo dizendo para ele, sorrindo: vamos cantar. Vamos cantar porque o nosso Redentor vive. Vamos cantar porque Ele está conosco e Ele é capaz de abrir essas portas. Vamos cantar porque nós servimos a um Deus que tudo pode. Ele estremece muro, Ele derruba barreira, Ele acaba com tudo que não precisa hoje. Então eles começaram a orar, eles começaram a cantar, eles começaram a louvar. E o louvor foi tão impetuoso, o louvor foi tão sincero, o louvor foi para que um vento invadiu aquela casa e estremeceu a prisão. A gente prega assim, irmãos, a gente escutando da boca para fora, a gente não tem a imaginação do tamanho do que foi o rebuliço daquilo. Porque se você parar para pensar, imagine uma casa dessa toda se tremer e essas portas se levantar sozinhas. Estudiosos dizem que aquelas prisões de antigamente, para abrir elas, tinham que ser carros de boi, botavam corrente nos bois e botavam eles para puxar de tão pesada que as portas eram. Então, meus irmãos, e ali se arrebatou tudo ali, e aquele vento invadiu para mostrar que eles não estavam sozinhos. Mas o pedaço mais bonito que eu encontro é onde o carcereiro olha para aquelas portas ali, e creio eu que ele imaginou: se os meus senhores chegarem aqui, eu dormi, e ali aqueles presos todos fugiram, eles vão me matar, vou eu mesmo acabar com a minha vida. E Paulo dá um grito lá de longe: não te faças nada, porque estamos todos aqui. Às vezes você olha para você, às vezes eu olho para mim e acho assim: já não tem mais saída, está tudo destruído. O que é que eu vou poder fazer? Eu não tenho mais para onde correr.
morrer. Mas Jesus está dizendo: eu estou aqui. Eu não te abandonei, eu estou aqui. Porque na minha visão, creio eu, que o Senhor fez esse rebuliço para converter o carcereiro. Porque a palavra vai dizer que ele chega, ele corre, se ajoelha e pergunta: o que faço eu para poder ser salvo? E como toda palavra vai dizer, toda ministração, ela vai chegar na salvação, e a salvação é a única. É aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador. É crer nele. Se não crermos no Senhor Jesus, não temos parte com o reino dos céus. Se não crermos nele de todo o nosso coração e não nos entregarmos a ele, nosso destino é o inferno. Não tem meio caminho, não tem dois caminhos, não tem um caminho e meio. Eu não tenho outra opção, eu tenho duas: ou eu vou para o céu ou eu vou para o inferno. E Deus, aquele dia, ele queria livrar a alma daquele carcereiro, assim como ele livrou a minha e a sua do lamaçal. Então, meus irmãos, quando nós acharmos que as coisas estão difíceis, quando nós acharmos que nós não temos mais saída, temos que fazer como Paulo e Silas, ajoelhar e orar, confiando que o Senhor vai nos trazer a Deus. O Senhor não nos disse que seria fácil. Paulo aqui, ele não é aquele pregador da chave do carro. Paulo não é aquele pregador que vai trazer: eu vou te dar uma casa, que eu vou te dar herança, que eu vou te... Não, Paulo aqui, ele é aquele que Jesus vai te dar a vida eterna. É o pregador sem uma fonte, mas o pregador que salvou vidas através da palavra do Senhor. Glória a Deus. O pregador que ministrou a palavra de Jesus sem eira, sem medo, com vontade de alcançar a verdadeira palavra, que é a salvação. Porque se nós pregarmos e não chegarmos na salvação, de nada adiantou o nosso percurso. Imagina nós andarmos nessa terra falando do amor de Deus, falando do amor de Jesus, e não alcançarmos a salvação. Eu fico imaginando que hoje, para nós é fácil, como o pastor Nilton pregou no domingo. O Brasil é um lugar bom de você levar a palavra. Porque se levanta um ou outro ali, ó, contra você, mas não é nada que pare você. Existem países que as pessoas estão verdadeiramente morrendo por Cristo, e nós não temos capacidade de sair da nossa casa para vir cultuar a Deus. De portas abertas. Tem gente que está cultuando a Jesus escondido, porque é morto se for pego, mas está lá correndo risco. Levanta a palavra na fé, levanta a palavra na verdade, e nós aqui levamos a palavra do Senhor fielmente. O Senhor nos dá todos os dias um fôlego de vida, uma voz para nós pregarmos dentro do ônibus, dentro do nosso serviço, aonde quer que estejamos, falarmos do amor de Jesus. Amém, glória a Deus. Porque a palavra, ela é como uma sementinha lançada num terreno fértil. Eita, glória. Tem palavra que é como uma sementinha, ela vai daqui uma semana, ela germina. Tem palavra que vai levar 6 meses, tem palavra que vai levar 5 anos. Mas ela vai estar lá através do Espírito. Ela vai fazer lá através do Espírito a germinação. E contudo pode não ter sido por causa somente daquela pregação, mas de uma vivência, mas a palavra vai estar lá semeada. Então, meus irmãos, que nós venhamos estar, como eu costumo dizer, cada vez mais alicerçado no Evangelho fiel de Jesus. Que nós não deixemos nada nos atrapalhar.
atrapalhar, a tribulação vai vir, mas o Senhor diz para nós que Ele que começou a boa obra, Ele é fiel para terminar. Ele vai voltar para terminar a obra que Ele começou e nós vamos reinar com Ele no céu. Que nós estejamos alicerçados no Evangelho que leve para o céu. A prosperidade ela não é errada, meus irmãos, mas a própria palavra ela diz: não ajunteis tesouro na terra onde a traça come, mas ajunteis tesouro no céu. O nosso tesouro é o galardão, o nosso tesouro é andar com Cristo lá no céu, ser servido pelo Rei dos Reis, sentado à mesa com Ele, glorificando e exaltando o nome dEle todos os dias da eternidade. Agora você imagina entes queridos nossos que se partem, e na mesma hora que você larga esse corpo aqui, ou você está no céu ou você está no inferno. Glória a Deus. Não tem outro caminho. Se você saiu daqui, não tem mais jeito, não tem mais chance. A chance está aqui em cima de nós nos arrependermos todos os dias, de nós estarmos na cruz do Calvário todos os dias, de nós pegarmos a nossa cruz e seguir a Jesus. Porque o momento que essa carne aqui, que ela largar da minha alma, já não tem mais jeito. Aí eu posso me arrepender, aí eu posso chorar, aí eu posso fazer o que for, me espernear, porque não tem mais jeito não. Aí é só o dia do julgamento. Amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. E o julgamento todos nós vamos ter. Amém. Glória a Deus. Pode não ser hoje, pode não ser amanhã. Amém. Possa ser que o Senhor volte, Aleluia. mas a gente vai ter o julgamento. E todo joelho vai confessar o Senhor Jesus como o suficiente, Salvador e Rei sobre toda a terra, céu e embaixo da terra. Então, meu irmão, não adianta eu correr, não adianta eu querer ir para longe, não adianta eu querer, porque eu vou ter que confessar Jesus. Glória a Deus. Então, meus irmãos, que nós nos mantenhamos focados no céu, que nós nos mantenhamos focados em ir para a glória com o nosso Rei, porque as coisas da terra elas são momentâneas. É prazeroso, meus irmãos, a gente ter as nossas conquistas, é prazeroso e também é bom para que o povo veja que o Senhor é na nossa vida, mas que a nossa vida seja totalmente focada no céu. Porque se a gente correr aqui na terra, ajuntar riqueza e fizer acontecer naquele grande dia, o Senhor falar: aparta-te de mim, maldito, que eu não te conheço. Imagina, pastor. Imagina como dolorido vai ser, porque não vai mais ter outro jeito, é somente aqui. Então, meus irmãos, eu deixo essa mensagem para a meditação da igreja. Amém. Eu sei que Glória todos a Deus. nós estamos Aleluia. fincados na palavra do Senhor, mas o Senhor sempre nos alerta, o Senhor está sempre nos corrigindo, Ele está sempre nos falando, não porque nós estamos errados, mas é porque Ele quer que todos os dias nós melhoramos. Ele quer que todos os dias nós se sobreponhamos acima para poder ir para o céu. Amém? E essa palavra sirva para mim e sirva para os irmãos, que nós possamos estar em Cristo Jesus. Eu desde já agradeço a minha oportunidade.